O seu pé está no pedestral. Daqui a pouco você derruba tudo aí. Pode ir. Esse aqui, será que está ligando? Sobreviver, controlando. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical, para o nosso estudo da escola.
E é bom podermos estarmos aqui nesse domingo, em que nós continuamos aí nessa quarentena, você aí no recesso do seu lar, mas graças a Deus que podemos estar aqui nessa manhã para vos trazer a palavra do Senhor. Eu quero meditar com vocês nesta manhã em Hebreus, capítulo de número 13, aos Hebreus, capítulo de número 13, e versos 7 e 8, aos Hebreus 13, verso 7 e verso 8, que nos diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. E eu quero apenas meditar em um ponto apenas nesses dois versículos. E inicialmente eu não vou demorar muito na introdução para que a gente possa adentrar no texto e falar exatamente o que eu quero vos falar. A epístola aos Hebreus, ela é bem diferente das demais epístolas, né? Ela não tem aquela marca registrada de ter uma introdução e o escritor da epístola já falar logo de cara quem ele é, né? E dizer logo os propósitos. A epístola aos Hebreus, ela não é assim. Ela não traz na sua introdução, no início dela, ela não traz nem o endereçamento, né? Ela não tem o destinatário, ela não tem o remetente, e a saudação só encontra no final da epístola, né? No capítulo 13, que é o último capítulo, que vai aparecer a saudação. E lá no final, nos versos 24 e 25, que são os dois últimos versículos do capítulo 13. Então ela é uma epístola diferenciada das demais. Por isso a grande dificuldade em saber quem a escreveu, né? Essa é a grande dificuldade de saber quem escreveu, porque ela não traz assim uma marca registrada de alguém que já tinha escrito outras epístolas para que se pudesse fazer a comparação. Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, quando ele começa a fechar exatamente a sua epístola, né, o capítulo 11, ele abre já para fechar a epístola. Então ele vai tratar daquelas pessoas que viveram a fé, e ao viver pela fé, os grandes problemas que elas encontraram, quantas perderam suas vidas, e das maneiras mais diversas, como ele fala, alguns cerrados pelo meio, como o escritor diz, né? E então o capítulo 11, ele começa a fechar a epístola, e ele então começa a trazer esses exemplos de fé. E no capítulo 12, ele começa a nos levar para o Monte Sião. Então ele fala conosco e fazendo um paralelo entre o Monte Sião e aquilo que ele estava discorrendo ali naquele momento. Então ele fala de quando Moisés ele subiu lá ao monte para receber do Senhor a lei, e ele faz um paralelo, entre Moisés recebendo a lei, e ele faz um paralelo com Jesus. Então, no capítulo 12, ele trata exatamente disso. No capítulo 12, ele fala também da universal Assembleia dos Santos, ou seja, a Igreja Universal. Hoje nós temos várias denominações,
e até é bom que as temos, porque cada pessoa vai encontrar uma denominação que exatamente é o perfil dele, né? E é bom que tenhamos isso sim. A gente vê lá em Apocalipse aquelas 7 igrejas, cada uma delas diferente uma da outra, né? E nesse capítulo 12, então, ele nos fala sobre a Assembleia Universal, a Igreja dos Primogênitos, que estão arrolados, escrito no livro da vida. E ele também fala da Jerusalém Celestial. Ele nos mostra a Jerusalém celestial, ele nos mostra as miríades de anjos, né? A quantidade que ele não define, né? Por isso a palavra miríades, né? Que a gente não sabe definir a quantidade, e ele vai nos transportando para esses lugares, para o Monte Sião, para Jerusalém Celestial. E no capítulo 13, que é o capítulo que eu vou focar, e basicamente só vou focar um ponto aí, o escritor ele discute assuntos triviais. Ele fala de casamento, ele fala da família, ele fala da hospitalidade, né? Ele fala da liderança da igreja, né? Ele fala até de quem foi o último prisioneiro que havia sido solto, que no caso ele vai citar lá a Timóteo, dizendo: olha, o irmão Timóteo, ele já está solto. Sabemos que Timóteo tinha sido preso, né, devido àquela grande perseguição aos cristãos, e ele então foi preso nessa época, mas depois ele foi solto. E o escritor aos Hebreus, então, ele também nos fala sobre isso, né? Ele também nos fala sobre isso. E nessa condição do último prisioneiro a ser solto, a gente acha muito interessante, porque logo em seguida também acontece também a prisão também de Paulo, e ele vai morrer naquela prisão. E Paulo tanto sabia que Timóteo já estava solto, que ele pediu que Timóteo fosse visitá-lo, né, que levasse aquela capa que ele tinha deixado lá em Troade, né, e que levasse também para ele os livros, que na verdade eram os pergaminhos que ele precisava para continuar estudando a palavra do Senhor. Paulo, já estando idoso, sabendo que ele iria a óbito naquela prisão, mas ele sabia que ele tinha necessidade de continuar estudando a palavra do Senhor. Então, nesse capítulo 13, eu estou focando aí o verso 7 e o verso 8, e o texto nos diz: lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai dos vossos pastores. A gente vê aí um plural, e no presente, lembrai-vos dos vossos pastores. Isto é um aviso, uma advertência. Lembrai dos vossos pastores. Isso quer dizer assim, ter eles em mente. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele traz isso para a igreja que estava sendo perseguida, principalmente aqueles judeus que haviam se convertido, os judeus que estavam na diáspora, né? Ou seja, saíram devido à perseguição. Ele então, instruindo esses crentes, esses cristãos, ele diz para eles: olha, lembrai-vos dos vossos pastores. E eu observo nessa frase que o escritor utiliza, lembrai dos vossos pastores, ter eles em mente, recordarmos, significa o seguinte, que esse escritor, ele está trazendo a mente para os crentes, para os cristãos de sua época, para que eles lembrassem desses pastores.
Significa, essa expressão, significa que eles já tinham ido a óbitos, que eles já haviam morrido. Eles estavam mortos. Mas mesmo depois de mortos, o escritor está dizendo assim, lembre deles, ou seja, da obra que eles realizaram, a obra que eles haviam feito. Se uma pessoa, ela não fez nada na obra do Senhor, ela também não será lembrada. Lembre-se, se você for substituir uma pessoa que não fez nada na obra, você também não vai precisar fazer muito esforço também não, para neutralizar completamente o nome daquela pessoa, porque ela nada fez. Qualquer coisinha que você fizer vai se destacar, porque o seu antecessor, ele nada fez. Mas pense, imagine se você, na época de Josué, fosse substituir a Moisés. Imagina a responsabilidade, o que aquele homem de Deus havia feito. Aquele homem de Deus, ele tinha praticamente 120 anos de idade quando ele morreu. Pelo menos 40 dele ele passou lá no Egito, e depois ele passou mais 40 anos lá no deserto, e depois mais 40 anos da vida dele, ele passou novamente no deserto, conduzindo aquele povo até chegar à terra prometida. Imaginamos o que Moisés fez. Moisés fez uma obra gigantesca, além de ter recebido de Deus os mandamentos, o decálogo. Imaginamos o Moisés administrando a construção de tabernáculo, imaginando aquela vida pessoal que ele teve com o Senhor, lá no monte, Deus falando com ele copiando o tabernáculo, instruindo a Oliabe, a Bezalael para construir o tabernáculo. Imaginamos a grande obra que esse homem fez. Pelo menos dos 80 anos de idade dele aos 120, quando ele veio a óbito, ele trabalhou incansavelmente para o Senhor. Imaginamos substituir um homem desse, você não consegue apagar coisa alguma do que ele fez, porque ele fez uma grande obra. Josué, ele vai adentrar em Canaã com 86 anos, vai morrer com 110, 24 anos apenas da vida dele lá em Canaã, mas ele teve 40 anos também pelo deserto, junto com Moisés. Ele aprendeu de Moisés, mas vê se ele ofuscou a obra de Moisés. Não, sabes por quê? Porque Moisés realizou uma grande obra para o Senhor. Então, de Moisés, nós devemos lembrar sim do que ele fez, e devemos sempre ter esse homem de Deus na mente, sabendo que ele foi obediente à voz do Senhor e é um exemplo para mim e para todos nós. Então, esse escritor aos Hebreus, ele disse para os seus contemporâneos: lembrai-vos dos vossos pastores. Significa que o escritor aos Hebreus, ele conheceu pessoalmente esses pastores. Significa que ele sabia da obra que eles haviam feito. Significa que esse escritor sabia que a obra que eles haviam feito era digna de ser imitado. E eu vou correr um pouco aí, e ele então diz, né, lembrai-vos dos vossos pastores. Eu disse a vocês que é um plural, o texto ele está no presente, ele é um aviso, ele é uma advertência, e é o mesmo que o escritor tivesse dito assim: olha, tenha em mente estes homens. Eu tenho certeza que você tem em mente grandes homens de Deus que passaram pela sua vida. Quantos de nós recordamos de grandes homens de Deus que passaram nas nossas vidas? Eu lembro-me de grandes homens de Deus que me ajudaram muito, que passaram pela minha vida e que hoje, né, eu já vou aí para 70 anos de idade e lembro-me desses homens e vem até aquela saudade, lembrando que aqueles homens de Deus me ensinaram. E é isso que o escritor está dizendo: lembrai dos vossos pastores, lembrai deles, tenha eles em mente. E ele continua dizendo no texto, né? Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus.
observem. O escritor está dizendo assim, olha, esses homens que eu estou mandando vocês lembrar deles, eles ensinaram a vocês a palavra de Deus. Então não eram homens qualquer, eram homens que ensinaram a palavra de Deus. Não foi homens que ensinaram ficção, falácia. Não, ele diz, olha, esses homens ensinaram a vocês a palavra de Deus. Por que que esses crentes, eles resistiram? Por que que esses crentes permaneceram de pé? Por que que esses crentes não abandonaram a fé? Por que que eles continuaram crentes, mesmo diante de perseguição? E quantos deles foram a óbitos? Quantos deles tiveram mortes horríveis, mas não deixaram de ser crente? É porque os seus pastores lhe ensinaram a palavra de Deus. Nós observamos nos dias de hoje pessoas na internet buscando seguidores e fazendo coisas para ter seguidores. Os pastores da igreja do Nazareno, principalmente eu vou falar aqui da nossa igreja, né? Eu vou falar do meu terreiro, né? Eu vou falar aqui do meu terreiro, da minha casa, né? Não vou falar do terreiro dos outros, nem na casa dos outros. A igreja do Nazareno em Anchieta. Nós não vamos ter seguidores, não. Se você, pastor, está aí pregando nesses dias de afastamento social e querendo seguidores e ficar aí, sabe, aplaudindo, querendo seguidores, negativo, você não vai ter. Se você pregar a palavra de Deus, você não terá seguidores. Se tiver seguidores, você terá poucos. Porque aqui nessa igreja, graças a Deus, pregamos a palavra do Senhor, doa quem doer. E quando eu quero seguidores, eu mexo no ego deles, eu falo aquilo que eles querem ouvir, aí eu vou ter seguidores. Eu posso ganhar as pessoas pela mente ou posso ganhá-las pelo coração. Para ganhá-las pelas mentes, eu sou intelectual, eu vou agir intelectualmente e aí eu ganho elas pela mente. Se eu quiser ganhar elas pelo coração, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar a Bíblia, eu tenho que falar aquilo que realmente vai tocar no seu ser. Teremos seguidores falando a verdade? Não. Pregamos sobre santificação, sobre inferno, pregamos sobre a graça, mas também falamos do princípio da lei, falamos do inferno, falamos de arrebatamento, falamos de sofrimento, de tristeza, de tribulação. Quem quer ouvir isso? A maioria não quer ouvir, a maioria quer que você chegue e pregue aquela mensagem melosa, né? Que fale de como você vai ficar rico, né? Ficar rico com Cristo é meio difícil disso acontecer. Se alguém quiser ficar rico, não precisa ser crente não, basta ser uma pessoa com uma boa ideia na cabeça, saber economizar o que ganha, investir o que ganha, ele vai ficar rico, não precisa ser crente para ficar rico. Mas tem muita gente aí, ele está trazendo exatamente aquela mensagem de autoajuda, de como você ficar rico. Os livros de autoajuda são os mais vendidos, best-sellers hoje são autoajuda. É como ficar rico, é como você sair da pobreza e ficar rico, é tudo envolvendo ganhos. Então essas pessoas terão seguidores. Pega essas pessoas aí de autoajuda e vê como eles estão com um número grande de seguidores. Mas pastores da igreja do Nazareno de Anchieta, se tiver cheio de seguidores, alguma coisa está errado. Então eu quero animar você nesta manhã de observar esta palavra que o escritor aos Hebreus nos disse. Ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos ensinaram a palavra de Deus, a palavra de Deus sem retoque, a palavra de Deus sem ser usurpada, a palavra de Deus original, a verdadeira
e imutável palavra de Deus. E quando nós ensinamos esta palavra como a verdadeira palavra, pode dar certo. Você não terá seguidores, não. Você vai falar do inferno, você vai falar da tribulação, do sofrimento, de tristeza, você vai falar dos dias maus, e as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir que elas são vencedoras, 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 e nunca elas terão na vida dela um dia difícil. Não, era só dia fácil, as coisas fáceis. E com Deus não é assim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então eu tenho que resistir. Então esse escritor, ele então disse para os seus contemporâneos: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a palavra autêntica, a palavra genuína, a palavra original, a palavra da verdade. Aliás, a Bíblia diz que Deus é a verdade, né? Jeremias 10:10 diz: o Senhor Deus é a verdade. O próprio Jesus disse em João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade. João 17:17: o Espírito Santo é a verdade. O Salmo 119, verso 170 diz que a lei do Senhor é a verdade. Enfim, tudo relacionado à Bíblia é a verdade. Então ele disse: olha, os que vos falaram a palavra de Deus, mas a palavra genuína, sem alteração, a palavra da verdade, a verdadeira palavra, é que o escritor estava dizendo para os seus contemporâneos, para ele lembrar. E ele continua no texto, e ele diz assim: a fé dos quais imitai. Novamente, nesse capítulo 13, ele vem usar a palavra fé. Nenhum escritor na Bíblia não usou mais a palavra fé do que o escritor aos Hebreus. Só no capítulo 11, a palavra fé vai aparecer 24 vezes e são 40 versículos. Ninguém usou a palavra fé mais do que ele. Ele é o escritor que mais usou a palavra fé. E quando ele usa a palavra fé aqui, ele não está falando somente em si, não, mas ele está falando da experiência de viver pela fé. O que é que ele recomenda que nós devemos olhar para os homens de Deus? Ele diz assim: a fé dos quais imitai. Mas eu preciso imitar essa fé dos verdadeiros pastores, dos verdadeiros homens de Deus. É uma pena, irmãos e irmãs, igreja do Senhor, que está muito raro homens de Deus hoje, está muito raro. É muito difícil você encontrar hoje realmente homens de Deus, homens que estão vivendo a palavra do Senhor, homens que estão pagando preço altíssimo, homens que têm deixado a felicidade pessoal, a vida pessoal deles para fazer a obra do Senhor, homens que estão praticamente pagando tributos altos para permanecer como homem de Deus e permanecer na verdade, na palavra de Deus. Então ele diz assim: olha, a fé desses homens, imitai. Meu irmão, minha irmã, há muitos personagens bíblicos que nós podemos imitar a fé deles. Olhamos para Paulo, podemos imitar a fé de Paulo. Olhamos para Jesus e podemos imitar. Há grandes homens na Bíblia que nós podemos imitar a fé deles. O problema é que nós hoje, no século 21, está raríssimo hoje, não temos aí muitos homens de Deus realmente para imitar a fé deles. Mas aqui o escritor alertou os seus contemporâneos. Ele disse assim: lembrai desses vossos pastores que vos ensinou a palavra do Senhor. Olha, a fé deles vocês devem imitar. Como eu disse, esse escritor, ele conheceu esses homens, ele conheceu esses pastores, e por isso ele podia indicar: imite a fé deles. Mas ele continua no texto,
E aí eu entendo que essa fé são os verdadeiros pastores, né? Não essa turma que nós temos aí, né? Temos gente aí que não é exemplo para nós. Eles estão no horário nobre, pagam uma fortuna de programa de televisão, mas não podemos imitar a fé deles, porque publicamente eles têm um comportamento e privadamente eles têm outro comportamento. E o homem de Deus, a vida pública dele é a mesma vida privada, é um livro aberto, ele não pode ter duas caras. E ele continua dizendo no texto, ele diz assim: atentando para a sua maneira de viver. Dos verdadeiros pastores, ele disse para os seus contemporâneos: atentai, imitai, vivei como eles, fiquem atentos, atentando para a maneira deles de viver, como eles viveram. Esses pastores, eles foram perseguidos, como eu disse, muitos deles perderam suas vidas, mas continuaram crentes, eles não deixaram de ser crentes, na situação totalmente adversa, mas eles continuaram crentes. Então, homens assim, nós devemos imitá-los. Homens que não desistem, homens que permanecem firmes, homens que passam o que passar, mas continua crente. Olha, igreja do Senhor, não é esse afastamento social aí que vai tirar você da presença de Deus, não. Você vai continuar crente. Sabes por quê? Porque você vai imitar a fé dos verdadeiros homens e senhoras de Deus. Temos os exemplos bíblicos e nós temos alguns exemplos, não é? Eu creio que você congrega em um lugar aonde você sabe que o seu pastor é pastor, ele é apacentador, ele é aquele que cuida, é aquele que você gostaria de imitar a fé dele, porque você sabe que ele é homem de Deus, você sabe onde mora, você conhece a sua família, sabe quanto tempo de casado ele tem, sabe o seu comportamento público, privado, você conhece. A fé de homens assim, eu e você devemos imitar, porque isso são raros. Mas o texto, ele continua, e aí, no verso 8, o escritor, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele cita o exemplo dos homens, ele cita o exemplo de pastores, de líderes, e depois ele vai fechar o exemplo com o exemplo máximo da Bíblia. Ele diz assim: Jesus Cristo é. A vogal E aí ela está acentuada, ela vira verbo, ela é afirmativo. Mas é interessante que na língua portuguesa, o máximo que nós temos é exatamente isso. Essa vogal acentuada, ela afirmando, ela sendo verbo, né? De estar, de permanecer. Mas isso no grego, o tempo grego é o aoristo, que a gente sabe que houve ação e que a ação continua. Houve ação no passado, a ação no presente e haverá ação no futuro. Por isso ele disse: Jesus Cristo é. E ele vai dizer o que ele é. Jesus Cristo é o mesmo. Meu irmão, minha irmã, como imitar a Jesus? Que bom saber o que o escritor está dizendo. Olha, primeiro, ele é imutável, ele não muda. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, ele permanece o mesmo. Lembra-se, quando ele veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele veio humilde, o texto chega a dizer, como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca.
Observe, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, encarou aquela cruz, morrendo nela por mim e por você, derramando o seu sangue para comprar a salvação para nós. Morreu. Ao terceiro dia ele ressuscita, com poder e com autoridade. Ele faz a sua ascensão ao céu com todo o poder, com toda a autoridade. O escritor aqui está dizendo que ele é o mesmo. Ele virá não mais como cordeiro, não haverá mais como cordeiro, nunca mais Jesus virá como cordeiro. Há muita gente por aí ainda querendo encontrar-se com Jesus como cordeiro, ainda tem oportunidade. Enquanto a porta da graça estiver aberta, você encontra ele como Cordeiro de Deus. Mas quando a porta da graça fechar, nunca mais haverá o Cordeiro de Deus. Podemos encontrar ele como leão, podemos encontrar ele como juiz, que talvez seja a pior coisa é encontrar o Senhor como juiz. Pensamos, por exemplo, no grande trono branco, ele assentado no trono, e ali ele não é cordeiro, ali ele não é leão, ali ele é juiz, é o homem que dá a sentença, é o homem que bate o martelo. Imaginamos as pessoas encontrar ele como juiz, sentado no trono e dando a sentença. Ele é o mesmo. Parece que ele mudou. Não, é de cordeiro. Eu queria ele como cordeiro. Não, ele está dando-nos um tempo para encontrarmos ele como cordeiro. Podemos encontrar ele como Cordeiro de Deus enquanto durar essa dispensação maravilhosa, né? Isso se você for dispensacionalista, né? Se você for pré-tribulacionista, dispensacionalista, você crê desta maneira. Se você não for, você crê de forma diferente. Mas para aqueles que são dispensacionalistas, eles sabem que essa porta da graça aberta, um dia ela vai fechar. E quando ela fechar, Jesus permanece o mesmo. Sabes por quê? Porque está investido na mesma pessoa. Ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ser também o leão, ser também o juiz, ser também o sumo sacerdote. Tudo depende do momento. Haverá momento que ele vai ser rei, vai estar sentado no trono, reinando, governando. Mas ele é o mesmo. É o mesmo Jesus que estará lá. Não vai ser um outro Jesus, não. Então o escritor, primeira coisa que ele afirma, a imutabilidade de Jesus. Ele diz, Jesus Cristo é. E é interessante que aí no texto, ele vai usar a expressão Jesus Cristo. Então ele usa a natureza humana, o nome humano, Jesus, mas ele usa também o ungido, o Messias, Cristo. Ele diz que o Jesus é o mesmo, o humano é o mesmo, mas ele também diz que o divino, ele também é o mesmo, não mudou. Sabes o que muda? As funções. De Cordeiro de Deus, haverá um momento que ele virá montado no cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, espada flamejante na mão. Ali mudou a função, ele não é mais cordeiro, mas continua lá o grande Deus Todo-Poderoso. Então o escritor ele diz, Jesus Cristo é o mesmo. E quando ele diz aí que é o mesmo, ele diz assim, ele é o mesmo ontem, ou seja, lá no passado ele era. Aí no presente, a mesma natureza. Mas haverá um momento que termina esta função de cordeiro, e aí adentra-se a função de juiz. Então, eu quero focar um pouco nesse ponto e te trazer à memória essa questão. Se o escritor ele diz para lembrarmos desses pastores, ele diz, afetos quais imitai, e ele vai citar a Jesus como exemplo principal, e ele diz, Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. A palavra a lembrar aí no texto, ela significa que na época esses líderes, eles haviam sido mortos. Nós entendemos que Jesus, ele foi a óbito, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo para todos sempre. Se tem alguém que pode interceder por nós, não é Maria. Apesar de gostarmos muito de Maria e sermos gratos a Maria e de chamarmos ela de bem-aventurada, mas ela não pode interceder por ninguém, porque ela mesma, no seu cântico, ela reconheceu que ela era pecadora. Ela disse: a minha alma alegra em Deus, meu Salvador. Então ela estava admitindo que ela era pecadora, que ela dependia também de um Redentor. Se temos alguém que pode interceder por nós, é Jesus Cristo. Como sumo sacerdote que adentrou no Santo dos Santos, fez a expiação pelos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade e de lá ele pode interceder. Estes homens que o escritor cita como exemplo, eles haviam morrido. Significa que na época que ele escreveu, eles já estavam mortos. Haviam sido martirizados. E ele diz: olha, não esquecem eles. Irmãos, irmãs, quantos pastores estão aí lutando para que preparar uma igreja, para que essa igreja possa ser preparada para a vida eterna. Não uma igreja preparada para ficar. Quantos pastores estão preparando a igreja para ficar? Não vão subir, não. Porque o que eles estão pregando, o que eles estão ensinando, é completamente fora do padrão bíblico. Então significa que essa turma vai ficar para trás, serão os deixados para trás. Quantos líderes estão aí preparando pessoas assim? Mas nós temos aí pastores, verdadeiros homens de Deus, que estão preparando a igreja, não para ficar, mas para subir. Está preparando você para subir. Então, quando um pastor, ele traz uma palavra dura, relativamente, que achamos que a palavra é dura, mas eu quero dizer a você, se ela é bíblica, aceite esta palavra. Ela te livrará do inferno, ela te livrará da condenação eterna. O que adianta ficarmos ouvindo esses homens que estão por aí falando bonito, maravilhoso, e não estão te mostrando o caminho da eternidade? Estava vendo e ouvindo um testemunho de uma pessoa, e o camarada perguntava a ele: e agora aí, o que você tem? Agora eu tenho tudo. Eu tinha uma empresa que ela faliu, agora eu tenho 10 empresas, agora eu tenho não sei quantas casas, não sei quantos apartamentos. Naquele testemunho, ele não admitiu, ele não falou que eles estavam convertidos e que ele era um salvo. Isso não interessava a ele. O que interessava a ele era a vida regalada aqui na terra. E nem sei se esse testemunho é verdadeiro. Eu nem sei, não há nem como comprovar se realmente era verdadeiro. Mas as pessoas estão assim, eles estão pegando o testemunho daquele que ficou rico. Irmão, o evangelho não é para enriquecer ninguém. Se você está ficando rico com o evangelho, alguma coisa está errada. Evangelho, você tem que negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus, imitar a Jesus, se você quiser ter uma vida eterna. Como é fácil esquecer os líderes? É fácil. É muito fácil as pessoas esquecerem o líder. Por isso esse escritor dizendo assim: lembre deles, não esqueça, imite esses homens. Mas quanta gente tem esquecido com relativa facilidade homens de Deus, senhoras de Deus, que lhes ensinaram a palavra. Quantos permaneceram no evangelho por um bom tempo e depois saíram, esqueceram tudo, esqueceram a comunhão com a igreja do Senhor, esqueceram
esqueceu os seus líderes que lhe ensinavam a palavra do Senhor, aqueles que ganharam eles para Cristo, ensinou a andar no caminho do Senhor. Quantos esqueceram tudo isso? Mas eu quero lembrar você nesta manhã que o escritor aos Hebreus, ele nos alerta, ele diz: ó, lembrai-vos desses pastores. Esses líderes levaram muitos a Cristo, pois falaram-lhe a palavra do Senhor. Eles levaram muita gente a Cristo, muito. Pagaram com a sua vida, pagaram com as suas vidas pessoais, por ter levado pessoas a Cristo, por ter ganhado as pessoas a Cristo. E quantos foram martirizados? Quantos perderam sua vida? Quantos? A esses homens, eu e você devemos imitar a fé deles. Devemos olhar no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé, e aqueles homens que estão citados ali, a fé deles nós temos que imitar. Quantos ali que o texto diz que morreram, perderam suas vidas e não negaram a Cristo. Mas olha, o escritor também ele nos alerta. Esses cristãos não tinha mais esses líderes, pois eles haviam morrido, mas outros haviam ficado. O que eles tinham que fazer? Continuar vivendo, imitando a fé daqueles que haviam morrido e comparando aqueles que estavam pastoreando eles atualmente, se eles também imitavam a fé daqueles outros grandes homens de Deus. Olha, como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos onde congregamos, com quem estamos, quem está nos liderando, quem são os nossos líderes. Quando o escritor diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, eu preciso entender que eu tenho que permanecer também assim. Se você tem aí 10, 20, 30 anos de convertido, você precisa continuar a brasa acesa no altar, você tem que continuar fogo. Quanta gente hoje que começou como fogo, começou como brasa e agora virou cinza. Quantos hoje são cinza? Quantos hoje deixaram o primeiro amor, deixaram aquele primeiro fogo abrasador que aqueceu os seus corações, que levou eles a trabalhar na obra do Senhor? Quantos olham para trás e não são mais brasa, estão apagados, viraram cinza? Mas eu e você, nós precisamos permanecer firme, olhando a vida desses grandes homens de Deus, os que estão registrados no texto bíblico, e aqueles que você conhece, que lhe ajudou no caminho do Senhor, e não esquecer que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Continuando rapidamente, a vida desses líderes apontava para Jesus, porque o escritor ele vai no verso 8, dizendo assim: Jesus Cristo é o mesmo. Se Jesus disse que ele foi enviado pelo Pai, se Jesus disse que ele e o Pai tinham os mesmos atributos, se Jesus disse que ele fazia a obra do Pai, significa que Jesus imitava seu Pai. Significa que o herói de Jesus era seu Pai, Deus. E quem são os nossos heróis? Quem são as pessoas que nós estamos imitando? Quem são os nossos líderes atuais? Os líderes aí que estão no horário nobre, eles estão aí na briga, estão brigando entre si. Cada hora um vem ao ar e fala mal do outro. Daqui a pouco o outro combate o outro, né? Igual uma cantora que veio aí no horário nobre e falou mal do pastor Silas Malafaia, e daqui a pouco o pastor Silas Malafaia vem no ar e já falou mal dela. Imaginamos as pessoas que não são crentes vendo isso. O que é que eles vão dizer? Vão dizer que entre nós não há comunhão, entre nós não há união, porque estamos brigando entre si.
Olha, igreja do Senhor, deixa o diabo fazer esse trabalho aí. Esse trabalho aí é do diabo, não é nosso não. Nós não temos que ir ao ar, ir nas redes sociais e falar mal do pastor fulano. Não, isso não é problema nosso não. Haverá um dia de acerto de conta, haverá um dia que todos nós estaremos diante do Senhor, estaremos diante dele no tribunal de Cristo, para sermos galardoados ou não. Não esqueça, salvação é por fé, é por graça, mas galardão é por obra. É o que eu faço para Deus, é o que eu fiz para Ele, é obra de ouro, é obra de prata, e não de feno, de palha. Então eu preciso entender que esse trabalho aí de degredir a imagem, não é nossa, é do diabo. Mas quem são os nossos líderes atuais? Homens que nós podemos imitar? Eu diria a você que são poucos. Poucos. Eu tenho certeza que aí na sua mente há algum líder que passou pela sua vida e que foi muito útil para você, e você lembra dele hoje com carinho. São homens assim que eu estou falando. Não é qualquer pessoa que chega aí e diz para você que é pastor, que é líder e que você deve segui-lo e você deve imitá-lo. Não. Porque o escritor ele diz aqui: Jesus Cristo é o mesmo. O que ele quer dizer para mim e para você? Como Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O objeto da nossa fé é Cristo. Os homens vão decepcionar, os homens vão cair, os homens vão dar mau exemplo, mas eu preciso estar firme com Cristo. Cristo tem que ser a minha bandeira. Cristo, se ele não for a minha bandeira, eu estou perdido. Porque quando esses homens aí começarem a brigar aí no horário nobre, rumando problema, você vai ver que você não pode segui-los, você não pode imitar a fé deles. São homens que querem defender os seus egos foram atingidos. Eu até concordei em parte com o que a pessoa falou, porque nós sabemos que a receita de muitas igrejas caíram. Tem pastores aí vendendo feijão, né? Por R$1.000 um feijãozinho, e ele disse que o nome da pessoa está lá. Claro, ele gravou aquilo numa impressora laser. Ele pensa que os outros é bobo, que as pessoas são idiotas, e ele te dá aquele feijãozinho. E mentiroso, diz que o feijão vai nascer e o teu nome vai ficar na folha. Mentira! E as pessoas estão comprando um feijãozinho por R$1.000. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque a receita caiu. Porque essa denominação, ela não tem crente de raiz, como você né? Tem anos que você congrega no mesmo lugar, significa que você é crente de raiz, significa que você oferta e dizima aonde você congrega. Mas essas pessoas não, eles são crentes de passagem. São crentes de passagem. Aí, claro que a receita caiu, despencou, e ele então tem que inventar, ele tem que tirar um coelho da cartola. Mas graças a Deus que nós não somos assim. Somos ofertantes e dizimistas na casa do Senhor. Aonde nós congregamos, nós temos prazer e alegria em trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Nosso pastor não precisa ficar inventando coisa aí, campanha disso, campanha daquilo, e traz uma coisa, traz outra. Nós não precisamos disso, porque fomos ensinados, educados espiritualmente a servir o Senhor e não ao homem. Temos orgulho desses líderes, de quem realmente é líder. Quanta gente boa, como eu disse, passou pela minha vida. Alguns ainda estão vivos e lembro deles com carinho, porque me ajudaram muito. Mas hoje está muito difícil o que nós temos aí. E lembrar-se deles, a advertência do escritor é lembrar-se dele. O que eu quero que você pense nesta manhã: quem são os seus líderes? Quem é que está te liderando?
Será que se esses líderes partirem hoje, você vai lembrar deles no futuro? Eles vão te trazer saudade? Você vai lembrar de coisas importantes que eles te ensinaram? Ou será mais um que passou na sua vida e não vai te lembrar nada? Quem vai lembrar? Será que os nossos jovens hoje, da nossa igreja, vamos falar aqui da nossa família, será que os nossos jovens, da JNI, será que se amanhã essa liderança partir, será que eles vão lembrar lá no futuro que ensinamos alguma coisa, que servimos para alguma coisa? Será que eles vão poder lembrar e ainda imitar a nossa fé? Pastores, que nós sejamos líderes assim, tenhamos uma vida impecável diante do Senhor, impecável diante da igreja. Não permita que nada venha acusar a tua vida seja um livro aberto. Não permita que a sua vida simplesmente desça a ladeira abaixo, não, permaneça crente. Sabes por quê? Porque tem gente olhando para você. E não entre naquela desculpa, não, olhe para Jesus, olhe para Jesus, não. Quando aquele coxo olhou para Pedro e para João, o texto diz que Pedro diz assim para ele, olhe para nós. Pedro não disse assim, olhe para Jesus, não, olhe para nós. Você imagine se aquele moço olhasse para Pedro e disse assim, Pedro, eu estou olhando para você, eu lembro que você é um caloteiro, eu lembro que você compra e não paga, lembro que você é um péssimo cidadão. Não. Sabes por quê? Porque Pedro sabia a vida que ele tinha. Ele disse, olhe para nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos vamos te dar. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Homens assim, como Pedro e João, é que eu e você temos que ser. Que nós nesta manhã, igreja do Senhor, possamos guardar essa palavra em nossos corações e sabermos o que a Bíblia diz sobre homens e senhoras de Deus. Então o texto nos diz, lembrai, e nessa manhã eu quero que você lembre de grandes homens de Deus e olhe para a sua vida e vê se você tem imitado. Você tem imitado a Josué, você tem imitado a Moisés, você tem imitado a Paulo, você tem imitado a Pedro, você tem imitado a Jesus? Você tem imitado a Jesus? Quem são os seus heróis? Quem são os seus heróis? Quem é o seu principal herói? É Jesus? Você tem imitado a fé dessas pessoas? Se você tem, você está no caminho certo. Se você pode dizer como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Eu preciso de referencial para que eu siga. Então eu olho para Jesus e Ele é o meu referencial. Que Deus vos abençoe nesta manhã, que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém.